Vamos iniciar agora a fase dos debates. O primeiro debatedor é o comandante Mário Neiva. Ele deseja saber o seguinte: a desativação de usinas nucleares na Alemanha, e fora o aumento da carbonização, há que se pensar na atitude germânica. Após Becquerel e a família Curie, são grandes estudiosos do assunto. A Suécia está seguindo a Alemanha e muitos outros também. Qual a principal razão? Seria a insegurança? A administração dos cemitérios de dejetos? Essa pergunta é feita à mesa. Comandante Leonardo. Bom, eu acho que primeiramente é bom a gente lembrar, essa frase a gente escuta, muitos outros estão seguindo a Alemanha. Na verdade, que muitos outros são esses, né? E mesmo que existam alguns países que declararam, apesar de não tomar nenhuma ação concreta, que é o caso da Suécia, da Bélgica e da Suíça, né? Por que esses três países são muitos, né? E a gente compara o exemplo de um que está fazendo uma coisa e os outros que estão fazendo diferente, né? Que é o caso da China, da Índia. Eu acho que nós estamos mais próximos da China e da Índia do que propriamente da Bélgica ou da Suécia, né? O caso da decisão alemã, né, tomada num momento político delicado, né, coincidiu um momento político delicado na Alemanha, coincidiu com o acidente de Fukushima, coincidiu com uma eleição. Ora, a chanceler Angela Merkel, ela vivia num problema de composição política, né, e lembrando que o Partido Verde na Alemanha responde por mais de 20% do eleitorado, né, então a decisão se colocou num contexto político bastante complicado, contraditório até com a posição anterior da chanceler, que essa decisão já tinha sido tomada pelo chanceler anterior, tinha um prazo mais longo, se eu não me engano, na época de 2024, ela antecipou esse prazo dentro daquele contexto. Mas, de qualquer maneira, a Alemanha é um caso bem particular, né? A Alemanha está a origem do movimento ambientalista, do movimento verde, a origem dele é o movimento anti-armas nucleares, né? Da década de 60, 70, se mimetizou no movimento ambientalista. E o movimento anti-armas nucleares, o seu fulcro era na Alemanha, e com toda razão, né? A Alemanha estava na fronteira da cortina, né? Da famosa cortina de ferro, né? Então, esse espírito anti-armas nucleares, ele de alguma maneira se mimetizou no espírito antinuclear. A usina nuclear é muito mais visível que a arma nuclear, né? A arma nuclear onde ela está, ninguém vê, né? A usina, você passa pela estrada e vê a usina lá. Então, eu acho que teve esses aspectos pesaram bastante no caso alemão, mas isso se enquadrava também numa política de transição do Energiewende, né, que o Marcelo citou, que envolvia também vários interesses de expansão das energias alternativas que estavam se lançando na época, né? Então, é um caso bem particular, a gente não pode considerar isso como uma tendência ou como um exemplo a ser seguido. Se for usar o exemplo, vejamos o exemplo da China, o exemplo da Índia, que são países mais próximos de nós, e, em outra escala, o próprio exemplo da Rússia também. São países que têm escala mais próxima do Brasil, ou do Canadá, que são países também. A gente tem, às vezes, a gente muito seletivo, né? Parece que o mundo é a Europa Ocidental, né? E a gente usa sempre exemplos da Europa Ocidental para tentar extrapolar para políticas aqui no Brasil, sem manter uma certa distinção, que são países de uma natureza completamente diferente da nossa, né? Certo que se a gente tem que espelhar em alguma coisa próxima, né? E certamente não é a Alemanha um exemplo próximo, aplicável. A boa política alemã não necessariamente é uma boa política no Brasil, e vice-versa, né? Não sei se eu pedia que quiserem complementar. Só ecoando, né, aquilo que eu falei, não adianta a gente pensar em modelos importados para um país que tem uma solução, problemas tão característicos do Brasil, né, que o doutor Leandro falou agora. Comparar um país que está construído, tudo pronto, que os problemas são outros, né, um nível de qualidade de vida da população, um nível de atendimento, de consumo de energia, tem problemas completamente diferentes do que os problemas são brasileiros, dos problemas da China, da Índia. Então, realmente, e a Alemanha hoje em dia é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, né? O efeito líquido dessa política realmente não veio. Próximo debatedor, comandante Raposo, do Clube Naval. Gostaria de saber por que em regiões de grande amplitude de marés, como no caso do Maranhão, ainda não foram implementados projetos de geração de energia oriundos do movimento hidráulico das correntes de maré. Bom,
acho que essa é uma boa pergunta feita no lugar certo, né? Estamos falando de mar, de maré. E, na verdade, a gente tem que ter uma certa percepção de uma variável que joga de forma muito intensa no tema quando a energia, que é a densidade energética, né? Muitas vezes a gente diz que existem grandes quantidades de energia, porém podem existir grandes quantidades numa densidade muito pequena. Então, nesse esforço das energias alternativas, né, ele não é recente, ele passou a ser do conhecimento da sociedade mais fácil nos últimos anos, na última década, vamos chamar assim, mas é um esforço bem antigo. Por exemplo, um caso similar de usina maré motriz, né, o pioneiro numa usina maré motriz que pretendia ser um protótipo é a usina de Rance, na França, né, onde existe uma variação de maré bem maior até do que a variação da região do Maranhão, né? E essa usina foi construída, foi operada, ela funcionou, ou seja, a tecnologia era sólida, mas ela não evoluiu e não se expandiu. Não se expandiu realmente porque a relação densidade energética, ou seja, o que se conseguia extrair dentro daquelas restrições existentes, não compensava e perdia feio, por exemplo, a energia eólica, que teria um desempenho muito superior. Então, essas tentativas de aproveitamento da energia das marés e da energia das ondas também, em algum lugar, ela é interessante, mas ela pode ser soluções locais, mas ela tem uma densidade muito baixa, né? E os locais onde ela pode ser aproveitada são muito limitados. Pode ter um papel, mas é um papel marginal, não se pode imaginar que ela venha a ter um papel como a energia eólica tem, né? Dada a sua própria natureza da densidade energética envolvida e da disponibilidade efetiva dessa energia, que é o caso dos ventos, diferente do vento e do sol, em comparação com a maré, que exige grandes amplitudes, ou as ondas, que exigem grandes amplitudes também, grandes alturas de onda, para realmente gerar uma energia com a mínima densidade. Não sei se isso basicamente é isso, e a questão do custo, né? Assim, é uma tecnologia que de fato existe. A gente tem não sei se vocês perceberam, eu acabei que não comentei, mas a gente só tem uma usina que é considerada de elétrica, né? Que é de onda, que é no Brasil, que é no Porto de Pecém, e de fato ela não produz uma quantidade de energia muito pequena. Ela foi feita, na verdade a construção dela foi dentro de um P&D. Inclusive a COP aqui do Rio de Janeiro participou desse P&D. Então, assim, tem questões ainda tecnológicas a serem avançadas também desse tipo de tecnologia. Se conhece, mas ainda se conhece pouco também, até pela questão do fato de não ter, como o próprio Leonardo colocou, essa questão de densidade energética, que ao passo, comparando com outras fontes, né, tem essa possibilidade muito maior de geração. Nesse caso do aproveitamento da energia livre do mar, né, que tem as ondas, a maré, mas tem uma outra fonte de energia livre do mar, que existem tentativas de aproveitamento, são as correntes, né? Em alguns locais onde a corrente é particularmente de grande velocidade, são usinas, não sei o nome certo, marólicas, né? Não sei, ou seja, na verdade é o princípio da eólica aplicado ao vento, que tem uma perspectiva, porque a densidade, como você está tratando da água, a densidade de energia é maior em tese do que a densidade de energia do vento, mas é alguma coisa ainda, e de qualquer maneira os locais que fossem aproveitáveis para isso são muito limitados, né? Para ter correntes viáveis de que se tenha transmissão elétrica para a terra. Não são poucos, mas existem, é promissor. Isso aí pode ser que em alguns locais venha a ser implementado. Okay. Bom, próximo debatedor, Dagnino, ele, complementando essa pergunta, ele acrescentou um item interessante, que foi a diferença do gradiente de temperatura da água em Cabo Frio, que realmente poderia ser também utilizado como geração de energia. Essa pergunta é feita à mesa. Eu agradeço ao comandante Danilo por ter lembrado, né? As formas de energia livre no oceano, marés, correntes, ondas e gradiente de temperatura também. O gradiente de temperatura, na realidade a gente está trabalhando com gradientes muito pequenos e a baixa temperatura. O gradiente se desenvolve em temperaturas baixas, né?
Isso aí já, quando a gente vai para a termodinâmica, já começa a ficar meio complicado o rendimento de sistema desse tipo, né? Mas eu tenho uma experiência curiosa, pessoal, nisso aí. Eu tive um professor que era muito famoso lá na Escola Politécnica, lá, o professor Eitaro Yamane, de termodinâmica. Ele colocou numa prova uma vez um cálculo de uma instalação dessa que usava mercúrio, né, como meio de resfriamento, né? Aquelas coisas que o professor malvado cria, né? Essas ideias, né? E de certa forma a gente, volto a dizer, são grandes volumes de energia disponíveis, mas a densidade dessa energia e o rendimento da instalação térmica que poderia aproveitá-la tende a ser muito baixo, né? Então esse realmente não ainda existe, eu pelo menos não conheço nenhuma aplicação prática de desenvolvimento desse tipo para a produção de eletricidade de gradiente da água. Agora realmente tem, você vai ter a água a 4 graus até a água a 20 e poucos graus na superfície, né? Esse gradiente, inclusive, é um problema do pessoal da Petrobras, que é a água muito fria, né? Ela cria alguns problemas operacionais, mas isso aí já é outra história. Um ponto interessante é que não existe almoço grátis, né? Então, toda vez que você retira da natureza, retira do ambiente alguma quantidade de energia, isso tem algum impacto, né? Se eu, por exemplo, uso uma turbina para aproveitar uma corrente marítima, eu estou tirando energia dessa corrente que vai de alguma forma, em algum ponto, pode acontecer de mudar alguma coisa na circulação dessa água no ambiente. Da mesma forma como um grande parque eólico retira da massa de vento que está entrando no litoral, retira uma quantidade de energia que foi para a rede, né, e que pode haver uma alteração de microclima. A sotavento, deixa eu usar aqui o termo, a sotavento a jusante da instalação. E tudo mais, quer dizer, é tudo uma questão de não existe na natureza, né, qualquer forma de exploração de energia tem o seu custo, não existe o almoço grátis tão sonhado, né? Bom, próximo debatedor é o comandante Padilha, que fala para o senhor Luiz Carlos o seguinte: senhor Luiz Carlos, o senhor tem noção, tem ideia, tem alguma notícia sobre a usina nuclear que será instalada em Pernambuco? Bom, eu vou falar, mas essa usina está sendo bem vista pela Chesf, né, na região, não é bem Pernambuco, é na região perto de Paulo Afonso, que realmente esse estudo já é de muito tempo, né? Foi feito por algumas multinacionais, inclusive com apoio do governo federal, aí através da Chesf, Eletrobras, né? Mas tem o conhecimento, né? É uma região estável, né? E o resfriamento passa pelo Rio São Francisco, né? Eu acho que dentro das expectativas de usinas futuras, aí pegando o que ele falou de usinas planejadas, é uma das que o Brasil deve levar em conta, né? E a necessidade de energia de base de um país tem que realmente contemplar a visão nuclear. Um pouco complementando, né, esse assunto veio à tela recentemente, né, numa declaração do secretário de Planejamento Energético, que é pernambucano, né? Os pernambucanos são terríveis, é uma máfia, estão em todo lado, não são fáceis não. Mas, na realidade, a história disso começa em 2007, né, como o Marcelo comentou, no Plano Nacional de Energia 2030, que ele falava em 4 mil megawatts adicionais depois de Angra 3, na sequência, sendo 2 no Nordeste e 2 no Sudeste. Bom, quando a Eletronuclear, que é o delegado da União para o exercício dessa competência exclusiva, que é a exploração da energia nuclear, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, primeiro ponto é se capacitar a escolher local. Então, foi feito um trabalho em parceria com a COP, né, com a UFRJ, para estabelecer um sistema moderno, né, aproveitando as modernas tecnologias para a seleção de local. O primeiro passo, sistemas de informação geográfica, aplicados a bancos de dados públicos, né, e usando os critérios de localização adotados, que a gente adotou do Electric Power Research Institute nos Estados Unidos, né. E aí nós fizemos uma varredura do território nacional todo, quais são aquelas regiões que potencialmente poderiam abrigar a usina nuclear. E foi identificada mais de 40
regiões no Brasil todo, em quase todos os estados, poucos estados ficaram fora. Isso é um trabalho meio que automatizado, né, através de software. E, se eu me lembro, só tinham 2 estados que não tinham, Mato Grosso do Sul e Paraíba, se eu não me engano, né, que não tinham nenhuma área identificada como potencialmente, né. A partir daí, nós, com orientação do Plano Nacional de Energia, fomos ver os estados, a região Nordeste e a região Sudeste. Na região Nordeste, a gente tinha um apoio do governo estadual, o governo nos apoiou bastante, a gente fez as pesquisas e identificamos uma região bastante promissora, que é a região de Itacuruba. Na realidade, a gente gosta mais de chamar de Belém de São Francisco, né? Que é uma região no remanso do reservatório de... Como é que é o nome? Itaparica, da usina hidrelétrica de Itaparica, né? Isso foi o local que a gente avançou um pouco mais no estudo, é um lugar promissor, mas existe um longo caminho até caracterizar aquele local, até estar em condições de poder, eventualmente, pedir uma autorização formal para localização naquele lá. Mas não foi só lá em Pernambuco, nós fizemos também em Alagoas, que também tinha um apoio muito forte do governo estadual na época, né? Tivemos outras localizações em Alagoas e outras localizações em Sergipe. No Sudeste, nós também fizemos esse mesmo tipo de pesquisa. Como nós tínhamos muito apoio do governo de Minas Gerais na época, né, a gente identificou também a área do estado de Minas Gerais, também potencialmente poderia ser desenvolvido um sítio, mas evidentemente necessita de estudos que foram interrompidos, né, e agora realmente discutir esse tema, somente a gente deve discutir esse tema depois de ter equacionado a retomada de Angra 3. Não faz sentido avançar nesse tema sem ter uma equação para a retomada da construção de Angra 3. Bom, aproveitando então esse gancho, eu gostaria de perguntar à mesa, especialmente ao comandante Leonan, qual a projeção que ele faz do programa nuclear brasileiro? Essa pergunta é difícil. A projeção, a gente não adianta, a gente não adianta pensar no longo prazo se a gente não tem uma equação de curto prazo, né? E hoje o grande problema é a equação de curto prazo, a equação de como retomar a Angra 3, porque abandonar a Angra 3 não é uma solução, não pode ser considerado uma solução, que é transferir um prejuízo enorme para toda a sociedade, né? Então o tema é equacionar o problema de Angra 3. Equacionado o problema de Angra 3, aí nós podemos voltar ao tema da localização das outras usinas. O fato é que, parece evidente pelas próprias apresentações, é que a energia nuclear tem sim um papel num sistema elétrico descarbonizado do futuro do Brasil. Tem um papel a desempenhar. Não é o protagonista vai continuar sendo a hidroeletricidade do longo tempo, mas a gente tem que reconhecer que a hidroeletricidade está em vias de se exaurir. Os aproveitamentos que existem ainda estão todos concentrados na região norte, onde existe um conflito muito grande pelo uso da terra. Conflito pelo uso da terra, eu digo, você tem a terra, você vai usar a terra para quê? Para gerar eletricidade? Para populações tradicionais? Para terras indígenas? Para a preservação da biodiversidade? Ou seja, existe um conflito de interesses no uso da terra, que esse conflito pode ser muito severo, né? Os últimos projetos já demonstram claramente isso. Então, mesmo que esse potencial, se ele pudesse ser explorado, ele lá no final da década de 2020, ele estaria esgotado. Dado que é muito difícil conseguir efetivamente explorar esse potencial até o máximo possível, isso deve acontecer antes, né? Então, a gente tem que ter uma energia de base que substitua o papel da hidrelétrica operando na base. E para operar na base, a melhor solução é a energia nuclear. Papel, sei lá, de futuro, não sei, no horizonte 2050, que seja alguma coisa entre 5% e 10% da capacidade instalada no país, talvez uma coisa desse tipo, e não os 2,6% que representa hoje. Seria o horizonte. Não é o ator principal, com certeza não é, mas é um coadjuvante indispensável para garantir a própria estabilidade do sistema como um todo, um sistema que vai crescer muito em renováveis. Existe um amplo espectro de crescimento da geração de energia renovável no Brasil que tem que ser aproveitado. Tá? Daquele sistema, a gente vê a energia renovável, ela é uma excelente forma, talvez a melhor forma de economizar água nos reservatórios. Que o nosso parque de reservatório está mais ou menos congelado em termos de quantidade de energia armazenada. Então, a energia renovável é a ferramenta ideal para economizar água.
e a partir daí a hidroeletricidade poder fazer o seu papel da melhor maneira possível. Agora, não se pode prescindir da base térmica. A alternativa à base térmica, que também terá um papel certamente, é as grandes unidades de ciclo combinado a gás, ciclo combinado gás e vapor, para a produção usando o recurso do gás que virá do pré-sal. A questão é quanto desse gás vai estar disponível, como é que vai ser a logística desse gás e qual é o custo que ela vai ter. E esse papel também terá, por isso é que a gente fala de 5% a 10%, com mais uns 5% a 10% de gás natural na base, não o gás natural que opera hoje, porque ele não é o gás de base, né? Você opera para gás natural para operar no pico, com baixo fator de capacidade, mas as grandes instalações. Eu vejo isso com nessa visão de futuro no horizonte 2050. Bom, o próximo debatedor, ele é um engenheiro eletricista, Wilson Pereira. Ele fez uma pergunta aqui interessante, mas ela tem uma conotação política, de forma que ela foi feita à mesa, aqui está endereçado a um professor, mas eu vou preferir que a mesa se manifeste, sobre a criação de um ministério específico para tratar de parâmetros da energia elétrica. Não seria viável a criação de um ministério com autonomia para lidar com questões diversas, inclusive a trabalhista? Nós temos um problema no governo que o Ministério do Trabalho foi praticamente encerrado. Então nós temos que... e o ministro da Minas e Energia, por acaso, é nosso amigo. Mas, de qualquer forma, eu faço essa pergunta à mesa, dizendo se é viável fazer uma criação de um outro ministério. Bom, eu como eu comecei a palestra, assim, eu acho que o planejamento energético ele tem que ser, de novo, integrado. E eu não vejo que essa seja uma solução, porque, na verdade, se você vai criar um outro ministério que seja relacionado só à energia elétrica, de novo, você está quebrando o planejamento energético de uma forma que aí você, de fato, ele está quebrando ele para não ser nunca mais integrado, assim, porque há, de fato, alguma dificuldade. Eu acredito que isso tem que estar dentro de um ministério único, o planejamento energético, e ele tem que ser feito de uma forma holística, tanto a parte elétrica quanto a parte de energia, e a gente fala de energia térmica. Eu acho, assim, na minha opinião, eu acredito que não faz sentido, assim, é até um pouco contra os preceitos de que os recursos eles sejam olhados de uma forma holística por uma visão única, sistêmica, de um órgão que seria talvez o Ministério de Minas e Energia. E aí, quando a gente está falando de recursos, eu não estou falando simplesmente de recurso energético, mas água é recurso energético, é água, é gás, é petróleo, é eletricidade. Isso tem que ser olhado de uma forma mais holística possível, porque você consegue otimizar a utilização de todos esses recursos da melhor forma possível. Esse modelo que eu, por exemplo, apresentei, que é um modelo hidrotérmico, na verdade, eu acho que ele deveria ser um modelo hidrotérmico já inserindo petróleo, gás, óleo, água, todos os tipos de recursos, até para você ter o melhor planejamento. Eu sei que tem uma dificuldade muito grande nesse avanço, mas é a tendência do planejamento energético de muitos dos países assim, que a gente estuda, né, sobre o tema de planejamento energético. Bom, a próxima pergunta, o debatedor, Tenente Azevedo, ele disse aqui o seguinte: seria necessária a instalação de uma usina fotovoltaica? Existe algum subsídio governamental para prover recursos para esse programa e que financia a instalação dessa usina? Ou algum órgão que precisa seguir os procedimentos normais da lei de licitação para a contratação de uma empresa especializada? Bom, toda geração consolidada dentro da necessidade pública, existe sim subsídios que são impostos, né, da construção, né, e realmente tem linhas de financiamento para o Banco de Fomentos, né, BNDES, BNB, né, e também bancos privados. E existe sim muitos interesses de investidores a participar
empreitada, seja ela pública como PPA, e que a gente chama de contrato de contratação, de formatação de energia, dentro do ambiente público, do que é regido pela 8666, sim, há necessidade de uma licitação, né, de construir para solicitar a uma compra pública. Bom, e para encerrar, senhores, eu tenho aqui a minha pergunta, que basicamente foi noticiado, os senhores devem ter acompanhado. Eu perguntaria à mesa como eles veem essa linha de transmissão fantástica que a usina Belo Monte está ligando com a linha de transmissão para a região sudeste. Eu pergunto de modo geral à mesa isso. A relação, assim, bom, é um projeto de engenharia muito interessante, claro, né, que hoje está na mão aí de chineses, né, acho que é a State Grid, né, que é quem está, na verdade, executando o projeto está quase já em finalização, totalmente necessário, obviamente, até porque a maior parte da energia que é utilizada no sistema brasileiro no subsistema que a gente chama o submercado Sudeste Centro-Oeste. Então, assim, é necessária essa energia. Obviamente que, assim, há questões que a gente não tem como discutir mais, de que se Belo Monte foi feita de forma correta ou não foi feita, se na verdade se necessitaria fazer de fato Belo Monte, né? Acho que já passamos talvez dessa fase, mas de fato é uma obra de engenharia necessária, porque essa energia precisa ser escoada em local onde de fato existe a demanda, que é o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, e assim, tem também toda uma parte de estudo que foi feito de ultra-alta tensão, de pesquisa que foi realizado, de conhecimento do Brasil dessa área de ultra-alta tensão. Até o CEPEL, ele tem um laboratório sobre esse tema, né, que ajudou no processo até para poder se instalar uma linha de transmissão desse mote, né? Então, assim, eu acho que, por um lado, teve a questão do estudo de engenharia, né, todo envolvido em todo esse processo, né, e que é necessário, de fato, que essa energia seja escoada para o Sudeste e Centro-Oeste. Eu acho que, como veio essa pergunta, como a Padilha fez, deve ter visto aquele filminho da State Grid, né? Circulou pelo Zap, aí, pela internet, aquele filme, que é uma apresentação do Linhão, né? Mas eu acho que o que você colocou está perfeito, é isso mesmo, né? Mas eu só queria alertar para um tema para a gente, porque serve para uma reflexão, talvez para um outro seminário, né? Se a gente pensar a geopolítica da energia, né, ela vem sendo desde do início do século XX, do final do século XIX, dominada pela geopolítica do petróleo, né? Na verdade, quando a gente fala geopolítica do petróleo, estou falando da influência do controle da distribuição do petróleo na política em geral. Isso aí eu não vou nem dar exemplo, que todo mundo tem vários na mente. Essa geopolítica do petróleo, ela vem do início do século XX, né? Agora, a gente está falando em descarbonização. E essa palavra, eu nem gosto muito dessa palavra descarbonização, porque, na verdade, quando a gente fala de descarbonização, a gente está falando eletrificação, né? Ora, eletrificação, né, massiva, carro elétrico, aquecimento elétrico, resfriamento elétrico, que já é mesmo, né, o resfriamento do ar-condicionado, quer dizer, isso aí muda bastante a geopolítica da energia. Eu acho que existe hoje em gestação uma nova geopolítica da energia fundamentada na eletrificação e tudo que vem junto com ela. E a eletrificação traz algumas coisas novas, diferentes do petróleo. Por exemplo, a linha de transmissão. A linha de transmissão em ultra-alta tensão traz o problema do controle de transformadores de tensão. Ou seja, tudo que já existe hoje
mas tem uma determinada importância, ele vai crescer muito em importância. E nesse crescimento, como é que fica o tabuleiro, vamos chamar assim, geopolítico? Por exemplo, a energia eólica. A energia eólica ela ganhou muito em eficiência porque você cada vez bota o gerador mais alto. Cada vez botar o gerador mais alto, você precisa usar motores leves. Para usar geradores leves, rotores leves e estatores leves. Para ter rotores e estatores leves, você tem que ter superímã. Para ter superímã, você tem que ter praseodímio, disprósio, uma porção daqueles elementos que a gente estudava na tabela periódica, assim, se alguém lembra, né? Neodímio, né? Ou seja, e quem é que controla esses materiais? Esses materiais são indispensáveis para manter a energia eólica competitiva e aumentar a eficiência. Quem é que controla esses materiais? Olha, só por uma curiosidade, 95% são controlados pela China, a produção desse material. Os painéis solares também têm sua tecnologia, têm seus materiais, as placas de silício. Ora, quem é que fabrica isso? Quem é que tem a tecnologia para fabricar, consegue fabricar em grande escala? A China. Ou seja, tudo isso, isso é um tema econômico, técnico-econômico, mas também é um tema geopolítico. Né? Para montar aquele belíssimo parque eólico que o senhor mostrou, o senhor disse, os painéis solares todos vieram da China, o resto é brasileiro. Isso é geopolítica. Tá? Como os rotores, às vezes a gente pergunta ao pessoal que trabalha com energia eólica, diz, de onde vem o rotor, o estator desses geradores? Não, isso aí vem da... Eu disse, mas o que tem aí dentro? Você sabe? Muita gente não sabe que eles são tão eficientes por causa dessa tecnologia que é maravilhosa. Só que isso é geopolítica também. Né? E é uma geopolítica que vai substituir de alguma forma, não substituir não, mas vai se acotovelar na geopolítica do petróleo, que a gente conhece muito bem, o que está por trás dela, né? Então eu acho que essa talvez seja a principal reflexão, quando a gente pensa naquele filminho bacana da State Grid, né? A State Grid, eu recentemente teve um grande artigo da State Grid, que eles têm uma estratégia de interligar o mundo, fazer grandes linhas, grandes cabos submarinos, eles já têm projetos de interligação lá na Ásia, e a ideia deles é lançar um no canal de Bering, né, e interligar o mundo por linha de transmissão. Mas isso é interligar o mundo por oleoduto, por integrar o mundo com navios cada vez maiores de transporte de óleo e gás, né? Então, na verdade, é uma nova geopolítica, e eu vejo esse tema muito pouco discutido, em especial no Brasil. A gente não pode ficar a reboque, a gente tem que entender o que está acontecendo para encontrar uma posição minimamente positiva nesse novo contexto que está surgindo e vai surgir muito rápido, senão a gente vai ser engolido por ele. É um pouco aquele filminho, quando eu também vi bacana aquele filminho, né, da State Grid, mas me veio isso tudo em mente, né, o que está por trás daquele filminho da State Grid, né? Bom, senhores, nós agora vamos fazer o encerramento. Eu pedi então aos palestrantes que viessem aqui para exatamente receber os diplomas que o Clube Naval oferece a cada um dos palestrantes. Vou pedir ao coordenador técnico, comandante Joel, que faça a entrega desse diploma. Eu vou aproveitar o ensejo, porque nós temos duas crianças aqui, e o futuro do Brasil são eles, que eles também façam parte aqui dessa mesa aqui, para poder, digamos assim, trazer mais alegria para todos nós. Por favor, Rodrigo e Isabela, por favor. Vamos começar com os diplomas. Ele quer receber a cachaça. Pega a cachaça lá que eu entrego. São 5 Quer falar?
Nós vamos oferecer também para os nossos palestrantes um símbolozinho da nossa bandeira brasileira para ser colocado na lapela. Será presenteado pela professora Rosângela, da Escola Naval. As crianças, Rodrigo e Isabela. Nós temos também um presentezinho, uma coisa simbólica, é um licor, né, que nós vamos oferecer para os palestrantes, exatamente para eles poderem, na residência, degustarem com a família.